Espírito Santo, esse dia tão especial. É uma satisfação muito grande estar com todos aqui. Bom, é com muita satisfação que mais uma vez nos encontramos aqui reunidos, desta vez de forma virtual, para comemorar o Dia Estadual da Confraternização Espírita, que foi instituído pela Lei 3.905 de dezembro de 1986. Tradicionalmente, nesse dia, ocupamos o plenário de Seu Cardoso, na Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, numa sessão solene. Nós, espíritas capixabas, não podemos deixar de brindar essa conquista, ou seja, de ver no calendário oficial comemorativo do nosso Estado um dia dedicado à confraternização espírita. Principalmente quando olhamos para o plano de trabalho do movimento espírita brasileiro e para o planejamento estratégico da Federação Espírita do nosso Estado, e lá encontramos, dentre as diretrizes que norteiam esses trabalhos, a de participação dos espíritas na sociedade. Essa diretriz nos remete ao estudo realizado por Allan Kardec, publicado na edição de setembro de 1858 da Revista Espírita, em que ele intitulou de Propagação do Espiritismo. Nesse estudo, o insígne codificador nos diz que, abre aspas, podemos distinguir na propagação do Espiritismo 4 fases ou períodos distintos. O quarto período será o da influência sobre a ordem social. A humanidade, então, sob a influência dessas ideias, entrará num novo caminho moral. Desde hoje, essa influência é individual. Mais tarde, agirá sobre as massas para a felicidade geral. Fecha aspas. Em dezembro de 1863, na mesma revista, o codificador, escrevendo o texto Período de Lutas, Regeneração Social, já nos dava spoilers do que seria o período de regeneração social. Olhando para o desenvolvimento do Espiritismo e a classificação temporal trazida por Kardec, podemos constatar, sem sombra de dúvidas, que nos encontramos diante desse período de renovação social, como registrado em A Gênese, no capítulo São Chegados os Tempos. E qual a decisão tomaremos com mais este chamado? Ficam esses registros iniciais como alertas ao movimento espírita que necessita mudar o seu modelo mental para abraçar os novos desafios desse momento propiciado pela providência divina na consolidação dos legados trazidos por Allan Kardec. Sintamos agora todos irmanados num só pensamento e numa única vibração de paz e fraternidade, com a certeza de que nos encontramos aqui protegidos pela presença meiga, carinhosa e protetora do Mestre Jesus, e que a todos e que a tudo conduz. Antes de passar a palavra para o nosso convidado da noite, eu quero aproveitar a oportunidade para convidar a todos que nos assistem para participarem da 13ª Jornada Espírita da Associação Médico Espírita do Estado do Espírito Santo, que esse ano será realizada também no formato virtual, nos dias 18, 19 e 20 de setembro, com o tema Os Desafios da Saúde em um Mundo de Transformação. E a palestra de abertura, no dia 18, às 20 horas, será proferida por Haroldo Dutra Dias, com o tema Despertar Novos Desafios na Transição Planetária, que é o título do seu último livro. Exato, Fabiano. As inscrições estão abertas, com vagas limitadas, e podem ser realizadas através dos sites da Federação e da Associação Médica Espírita do Espírito Santo. Hoje, Haroldo nos falará sobre sociedade e espiritualidade. Façam suas perguntas aqui no chat. Nós separaremos algumas para que ele possa responder logo após a sua fala. Querido Haroldo, agradeço por ter aceitado de pronto o nosso convite e o carinho com que sempre nos acolheu. A palavra está com você, meu amigo querido. Fabiano, muito obrigado. Obrigado ao convite da Federação Espírita do Espírito Santo, nesse dia tão especial, e me sinto honrado de poder fazer parte dessa comemoração e de chamar a todos nesse dia, nessa noite, para uma reflexão a respeito dos desdobramentos sociais da espiritualidade. É certo, e a experiência nos mostra, que o conhecimento do ensino dos espíritos, o contato com
com a doutrina espírita, ela nos traz esclarecimento e nos traz consolo. Então, isso significa que o nosso mundo de ideias é como que alargado, os nossos horizontes se ampliam, e nós obtemos muito esclarecimento na doutrina espírita, especialmente esclarecimento sobre a vida futura, sobre a vida no mundo espiritual, sobre a imortalidade da alma, sobre as leis divinas que regem os nossos destinos, mas também o Espiritismo contribui enormemente para a consolação dos nossos corações. Porque encarnados, todos enfrentamos, todos passamos por muitas lutas, muitos desafios, muitas dores, muitas perdas, muitos danos. Então, esse elemento consolador da doutrina espírita realmente conforta e é capaz de nos livrar do desespero. É claro que a doutrina espírita não retira a dor da experiência que nós estamos vivendo, porque essa dor, ela é também um elemento de burilamento, de aperfeiçoamento dos espíritos, mas ela nos tira o desespero, porque explica a razão do sofrimento, explica o porquê dessas circunstâncias desafiadoras, e mais do que isso, nos mostra que esses sofrimentos, que essas dificuldades são temporárias, são provisórias. Elas fazem parte de um trecho da nossa jornada, mas não da jornada como um todo. Toda dificuldade, todo desafio, ele dura por um tempo determinado e depois nós somos liberados e todos podemos usufruir de momentos mais promissores, de momentos de maior felicidade. Ao nos explicar isso, ao colocar essas questões todas dentro de uma perspectiva, inevitavelmente a gente experimenta um alívio, uma consolação verdadeira da nossa alma. É como se a nossa esperança fosse acordada, fosse despertada. Então nós retomamos a esperança e volta a fé, a confiança na vida, a confiança em Deus, porque a gente entende que todas essas dificuldades fazem parte de um plano maior. Elas têm um propósito maior. Muitas vezes a gente não consegue entender no momento que a gente está vivendo, mas no futuro nós vamos compreender inteiramente, totalmente, o porquê dessas experiências, o porquê dessas dificuldades. No entanto, o objetivo da doutrina espírita não é somente, ou não se encerra apenas no esclarecimento e na consolação dos indivíduos. O ensino espírita, ele tem também um propósito que é a transformação da sociedade. A transformação da ordem social, da vida social. Por quê? Porque transformando os indivíduos, tornando os indivíduos pessoas melhores, seres humanos de bem, por via de consequência, ele acaba atuando com muita força, com muita eficácia na transformação social. De modo que nós não podemos perder de vista esse objetivo geral do ensino dos espíritos. Os espíritos, sim, nos auxiliam individualmente, colaboram para o nosso esclarecimento e para a nossa consolação, colaboram para a nossa transformação íntima, mas eles também almejam que a Terra suba um degrau na escala dos mundos e que a sociedade humana renove os seus hábitos, os seus costumes,
as suas instituições e as suas leis no sentido do aprimoramento, no sentido do aperfeiçoamento. E é por isso que nós temos aí, o Fabiano lembrou muito bem, no plano federativo, todas as federativas reunidas entenderam de elaborar um plano de ação, e nesse plano de ação do espírita está a sua participação na sociedade. Então, a tarefa do espírita, ela não se esgota na casa espírita. Nós não estamos dizendo que a tarefa na casa espírita não seja importante. Longe disso. Jamais diríamos uma aberração dessa. O que nós estamos dizendo é que a tarefa não se esgota. Ou seja, há mais a fazer. Além da atividade na casa espírita, além da atividade que deve ser feita dentro de nós mesmos, há uma atividade a ser desempenhada na sociedade. Na sociedade e no tempo em que nós vivemos. Isso significa que, e essa é a grande reflexão das federativas, do Conselho Federativo, a reflexão é que o espírita não pode se isolar. O espírita não pode se tornar alguém fanático, que lida apenas no seu aspecto religioso e que não participa em nada da sociedade, que não oferece nenhuma contribuição para a sociedade. Então há essa diretriz, é uma diretriz, hein? De todas as federativas. Então não é de uma federativa apenas. É de todas as federativas, de todos os estados da Federação Brasileira. Então todas elas se reuniram e entenderam de elaborar um documento, e nesse documento há essa diretriz que recomenda, que encarece, que pede ao espírita para atuar na sociedade. E por que as federativas fazem essa recomendação? Por que elas fazem? Porque nós temos, na terceira parte de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec estruturou as leis morais. E dentre as leis morais está a lei de sociedade. A lei de sociedade. Então, aqui eu chamo a atenção, então, para a gente apurar, para a gente aprimorar essa compreensão do que está sendo dito, do que significa essa ação na sociedade, nós escolhemos aqui a questão 768. 768. 768 do Livro dos Espíritos. E eu vou citar aqui, que as traduções não ajudam muito, então eu estou buscando o texto aqui no original, tamanha a delicadeza da questão. Né? Então, a pergunta que Kardec faz é assim: l'homme, o homem, en recherchant la société, quer dizer, ao buscar a sociedade, ne faut-il que obéir à un sentiment personnel, ou bien a-t-il dans ce sentiment un but providentiel plus général? Ou seja, o homem, na busca da sociedade, não faz mais que obedecer a um sentimento pessoal, ou, ao contrário, ele faz isso dentro de um objetivo providencial e geral. Olha isso. Quer dizer, a pergunta que o Kardec está dizendo aqui é: buscar a sociedade, participar da vida social, interagir na vida em sociedade, é uma coisa pessoal? Olha aí. Ou é algo geral que a providência divina coloca nos seres? Quer dizer, é uma opção individual
ou faz parte da lei divina? E aí os espíritos vão responder. Olha o que eles respondem. O homem, l'homme, doit progresser. O homem deve progredir. Deve progredir. Seul, il ne le peut pas. Sozinho, isolado, não lhe é possível. Olha isso. O homem deve progredir. Sozinho não lhe é possível. Parce qu'il n'est pas toutes les facultés. Porque ele não possui todas as faculdades. Olha isso. Ele não possui todas as faculdades. Claro. Então, o indivíduo, ele não tem todas as habilidades e competências necessárias para o progresso. Então, ao viver em sociedade, o que acontece? Nós nos complementamos. Nós nos associamos. E nesse processo de associação, de vida social, nós nos complementamos uns aos outros. Então, um tem uma habilidade artística, o outro tem uma habilidade na área da saúde, o outro tem uma habilidade na área da matemática, o outro na área da engenharia. Cada um tem faculdades. E ao se integrarem em sociedade, aí sim, aí nós temos o conjunto de faculdades necessárias para gerar o progresso. Sozinho, um indivíduo não tem todas essas faculdades. Então, o progresso dele seria totalmente incompleto. Seria um progresso totalmente tendencioso. Olha isso. E aí os espíritos continuam. Il lui faut le contact d'autres hommes. Lhe faz falta o contato com os outros homens. Faz falta. Falta. Ou seja, para ele se completar, ele precisa estar em contato com os outros seres humanos. Esses outros seres humanos possuem faculdades que ele não possui, e ao se associar, todas essas faculdades se reúnem, e então nós temos a vida em sociedade completa. Aí sim, aí é possível o progresso geral. Agora, olha o que os espíritos vão dizer, finalizando a questão. Dans l'isolement, il s'abrutit et s'étiolait. Quer dizer, dentro do isolamento, ele, o homem, o ser humano, se embrutece e se estiola. Olha isso. Então, isolado, nós nos embrutecemos. Embrutecimento. E se estiola. Por que ele se estiola? Por quê? Porque ele perde as características humanas que são mantidas exatamente pelo contato social. Então aqui eu acho que essa questão ela é maravilhosa, né? Ela é maravilhosa. É uma questão maravilhosa. E o Kardec faz um comentário. Aí o Kardec diz assim: homem nenhum possui faculdades completas. Homem nenhum possui faculdades completas. Através da união social, é que elas, umas às outras, se completam para assegurar o bem-estar e o progresso. Então, Kardec é incisivo. Ninguém tem as faculdades completas.
Ninguém é tudo. Ninguém é autossuficiente. Ninguém é autossuficiente. Nós precisamos das faculdades dos outros para que a gente se complete. E essa completude, que só vem da vida social, é que gera o bem-estar e o progresso. Por isso é que os seres humanos precisam uns dos outros. Os homens foram feitos para viver em sociedade. Olha o que o Kardec está dizendo. Não é? Eles, na verdade ele diz eles, né? Ils sont faits pour vivre en société e non isolés. Eles são feitos para viver em sociedade e não isolados. Então, jamais... É claro que o Conselho Federativo colocou essa diretiva aí, que é a participação do espírita em sociedade. Porque se o espírita não participar da sociedade, ele está ferindo uma lei divina. Ele está ferindo uma lei divina. Uma lei divina. Não é? E é interessante isso, porque a primeira pergunta que Kardec faz nesse item, lei de sociedade, que é a questão 766, a primeira pergunta que ele faz é: a vida social está na natureza? Olha isso. O que Kardec está perguntando? É apenas um costume? É apenas uma prática? É apenas cultural ou é natural? Está dentro da lei natural? Os espíritos falam: certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Olha aqui que os espíritos estão dizendo. Dieu a fait l'homme pour vivre en société. En société. Deus fez o homem para viver em sociedade, não para viver isolado. E aí é mais bonito, porque o que eles falam assim? Aí eles continuam, os espíritos. Deus não deu inutilmente ao homem a palavra e todas as outras faculdades necessárias para a vida de relação. Então, olha que lindo. O que nos permite viver em sociedade é a linguagem. A linguagem é que nos permite viver em sociedade. E as pesquisas revelam isso. Graças ao desenvolvimento no Homo sapiens da linguagem, é que ele ampliou a vida social. Então, o que tornou possível a vida e o progresso da sociedade, do Homo sapiens, foi a linguagem. Então, o que os espíritos estão dizendo? Olha que lindo. Deus não deu inutilmente a linguagem para os homens. E todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Ou seja, nós temos faculdades, potenciais íntimos, que nos habilitam a viver em sociedade. E Deus não nos deu esses potenciais à toa. Deus não nos deu essas faculdades inutilmente. Quer dizer, a resposta está claríssima. Claríssima. Não é possível. Não é possível abandonar as nossas responsabilidades sociais. O espírita verdadeiro deve viver e contribuir para a sociedade do seu tempo. É um dever. É um dever. Não é? É um dever. E o Kardec ainda pergunta mais. Aí na próxima, ele pergunta. Na 767. É contrário à lei da natureza o isolamento absoluto? É contrário? E os espíritos dizem, sem dúvida. Não tem? Sem dúvida. Olha isso. Sem dúvida. Quer dizer, não deixou, não é? Porque os homens buscam a sociedade por um instinto. E porque todos devem concorrer para o progresso, se ajudando mutuamente. Olha isso. Todos devem.
nós temos o dever de concorrer para o progresso. Não é uma opção, é um dever. Então, o espírito atuar em sociedade não é uma opção, é um dever. Ele tem o dever de concorrer para o progresso geral, ajudando-nos mutuamente, uns ajudando os outros. Né? Então, eu acho que isso ficou bem claro. As questões são incisivas, né? São fortes. E eu gostaria de ler aqui um trecho, ler uma mensagem de Emmanuel, que está no livro da Esperança, capítulo 71. O livro da Esperança, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E essa mensagem é o título do que nós estamos refletindo aqui. Ela se chama Diante da Vida Social. Diante da vida social. E olha como que o Emmanuel começa, a primeira frase da mensagem. Espiritualidade superior não se compadece com insulamento. Olha isso. Uma frase assim, direta, certeira. Espiritualidade superior não se compadece com insulamento. Quem está buscando espiritualidade superior não pode se isolar, não pode ficar sozinho. É claro que nós não estamos falando aqui da pessoa que não pode, está doente, está com problema. É claro que nós não estamos falando disso, né? Nós estamos falando aqui daqueles que podem, que tendo condições, se isolam voluntariamente. Nós não estamos falando de uma contingência, de uma doença, de uma dificuldade, é claro. Se o trabalho é a escola das almas, na esfera da evolução, o contato social é a pedra de toque a definir-lhe o grau de aproveitamento. Ou seja, é no contato social que nós somos avaliados. Se você realmente progrediu ou se você é só teoria. Se é só conversa ou se realmente tem aproveitamento. Se realmente progrediu. Então, o que é a pedra de toque? Pedra de toque é uma expressão de polimento, né? A pedra de toque é aquela que você usa para polir um metal, um objeto, uma pedra preciosa. É a pedra de toque. É o polimento. Então, o que dá o polimento da espiritualidade superior de um indivíduo? A vida social. A vida social que dá o polimento. Então, é na vida social que nós somos avaliados. Conquistou mesmo espiritualidade ou não? E aí o Emmanuel continua. Virtude que não se reconheceu no cadinho da experiência, figura-se metal julgado precioso, cujo valor não foi aferido. Não é? Então, a pessoa ter uma virtude no isolamento é uma promessa, porque ela ainda não foi aferida, ela ainda não foi testada. A virtude dela não foi colocada em teste, não foi colocada em xeque. Então, não é uma virtude, é uma promessa de virtude. Uma promessa. Talento proclamado sem utilidade geral assemelha-se, de algum modo, ao tesouro conservado no museu. Olha isso. Não é? Então, um talento, uma habilidade, uma virtude que o indivíduo tem, mas que não é colocada a serviço da sociedade, é um tesouro no museu. É isso que o Emmanuel está dizendo. É um tesouro no museu. Você vai lá só para olhar, para apreciar. Não é? Qual que é? Que utilidade? Ou seja, o nosso crescimento pessoal tem que redundar
tem que gerar o bem comum, tem que gerar um benefício para a sociedade em que a gente vive. Ninguém patenteia aprimoramento espiritual à distância da tentação e da luta. Quer dizer, é na vida social que nós temos a luta e a tentação. Como é que eu vou apresentar aprimoramento espiritual se eu não fui tentado? Se eu não passei pela luta? Se eu não passei pelo cadinho que é a vida social? Não é? Então, para eu ser avaliado se eu sou realmente espírita de verdade, eu tenho que ir para a vida social. É lá que eu vou sentir a tentação, é lá que eu vou passar pela luta, é lá que eu vou ser testado. Se eu realmente adquirir as virtudes que eu estou falando que eu tenho. É a palavra proclamada. Eu estou falando que eu tenho. Vamos ver se tem mesmo. As leis do universo, diligenciando a santificação das criaturas, não determinam que o mundo se converta em vale de mendicância e sofrimento. Eu vou ler de novo. As leis do universo, diligenciando a santificação das criaturas, não determinam que o mundo se converta em vale de mendicância e sofrimento. Ou seja, se todos os indivíduos se isolarem e ficarem isolados, se santificando, o mundo se transforma num vale de mendicância, num vale de sofrimento. Por quê? Porque ninguém vai trabalhar para a sociedade. Ninguém vai colocar suas habilidades a serviço da vida social. Então vai ficar todo mundo orando e meditando isolado e a Terra vai virar um vale de mendicância. Olha a palavra de Emmanuel. Um vale de mendigos. Então, as leis do universo não determinam isso, mas sim espera que o planeta se eleve à condição de moradia da prosperidade. Eu vou ler de novo. Olha o que Emmanuel está dizendo. Que as leis do universo esperam que o planeta se eleve à condição de moradia da prosperidade e da segurança para quantos lhes povoam as faixas de vida. Então, o que a espiritualidade superior quer? Que a Terra se converta numa moradia de prosperidade para todos. Não só para alguns, para todos. Então, as leis divinas, em santificando as criaturas, não querem que a Terra seja um vale de mendicância, mas uma moradia de prosperidade. Não querem que seja um vale de sofrimento, mas uma moradia de segurança para todos. Todos somos chamados à edificação do progresso, com o dever de melhorarmos, colaborando na melhoria dos que nos cercam. Então não adianta eu me melhorar só. Não adianta. Eu viver uma encarnação inteira só para me melhorar. Eu também preciso contribuir, colaborar para a melhoria daqueles que me cercam. Colaborar para a melhoria dos que me cercam. Justo assim, possas deter um diploma acadêmico, retendo prerrogativas de trabalho pela competência adquirida. No entanto, será crueldade, nada fazeres para que o próximo se desvencilhe da ignorância. Então não tem problema você ter o diploma acadêmico. Mas é crueldade você não colaborar para diminuir a ignorância. Natural desfrutes de uma residência dotada de todos os recursos que te garantam a euforia pessoal. Mas é contrário à razão. Te endeuses dentro dela, sem qualquer esforço para que os menos favorecidos
disponham de abrigo conveniente. Então, não basta apenas eu adquirir meu conforto, eu tenho que auxiliar os outros também. Auxiliar os outros a adquirirem conforto. Abrigo. Compreensível guarneças a própria mesa com iguarias primorosas que te satisfaçam a dieta exigente. Então não tem problema você ter uma mesa boa, cheia de coisas deliciosas, não tem problema. Mas é absurdo esperares que a fome alheia te bata à porta. Não preciso esperar a fome bater na minha porta. Eu preciso ir ao encontro da fome e ajudar a diminuir a fome. Responsabilidade social. É perfeitamente normal que te vistas segundo os figurinos do tempo, manejando as peças de roupa que suponhas aconselháveis à própria apresentação. Não tem problema nenhum você se vestir bem. Né? Contudo, é estranho confiar vestuário em desuso ao domínio da traça, desconsiderando a nudez dos que tremem de frio. Ou seja, pega a roupa que você não está usando e doa. E doa. Vamos dividir, vamos compartilhar. Tenha apenas o que é necessário que você vai usar. Não está usando? Doa. Né? Apoiemos o bem para que o bem nos apoie. Apoiemos o bem para que o bem nos apoie. Para isso, é preciso estender aos semelhantes os bens que nos felicitam. Estender aos semelhantes os bens que nos trazem felicidade. Ou seja, para que todos tenham abundância, prosperidade e felicidade. É isso. Que todos tenham. Repara a natureza. No sistema de doações permanentes em que se expressa. Olha que bonito. Como é que a natureza comporta? A natureza está sempre doando e doando em abundância. Olha para o mar, olha para os rios, olha para as matas, olha para uma árvore. Você planta uma semente, nasce uma árvore, ela dá milhares de frutos. Tudo na natureza é abundante, é doação plena. O egoísmo existe em nós, seres humanos. Não é? Repara a natureza, isso. O céu reparte a luz infinitamente. O solo descerra energias e riquezas sem conta. Fontes ofertam águas, árvores dão frutos. Felicidade sozinha, de certo, será egoísmo consagrado. Felicidade não é uma coisa para ser usufruída sozinha. Felicidade é uma coisa que a gente compartilha. Toda vez que dividimos a própria felicidade com os outros, a felicidade dos outros, devidamente aumentada, retorna dos outros para o nosso coração, multiplicando a felicidade verdadeira dentro de nós. Ou seja, para sentir felicidade verdadeira, a gente tem que contribuir para a felicidade do outro. Uns ajudando os outros a serem felizes. É assim que nós vamos ser felizes. E esse é o objetivo da vida em sociedade. Eram essas reflexões que a gente gostaria de trazer. Né, Fabiano? Parece que já tem 2 perguntas aqui. Vou chamar o Fabiano aqui para a tela. Acho que as mensagens aqui deixaram muito claro, né? Não tem dúvida, né? É muito interessante esse tema que a gente escolheu juntos para esse dia. E quando o fizemos, ainda estávamos no início da pandemia e a gente não tinha ainda certeza. Aliás, a gente não tem certeza hoje de muita coisa. E quando escolhemos isso, a gente não sabia direito o que a gente estava envolvido. E eu achei extremamente oportuno colocações que você fez quando comentava sobre o registro da lei de sociedade. E aí você faz 2 questões, na verdade você faz um encadeamento de 2 questões.
E você diz o seguinte quando você analisa: a tarefa não se esgota na casa espírita. O espírita deve contribuir para a sociedade do seu tempo. E que tempo é esse? E que tempo é esse? Se nada ontem é igual a hoje, não o será amanhã, em função dessa mutação rápida. E aí, Haroldo, eu encaminho não uma pergunta, mas para que você ajuste na reflexão, é que nós estamos diante de uma grande oportunidade de revisitar conceitos, atitudes, e nós, como os espíritas, que somos os trabalhadores da última hora, a quem mais nos foi dado e a quem mais será cobrado, temos essa grande responsabilidade de seguir esse legado de Kardec. Eu queria que você comentasse isso, porque está havendo tanta polarização em todos os segmentos da sociedade, que isso, de certa forma, parece que a gente está retrogradando e não avançando em busca desse mundo de regeneração. Eu acho que você tocou num ponto que é fundamental. Nós, espíritas, precisamos ter uma sensibilidade para as necessidades sociais do nosso tempo. Então, porque às vezes, o que a gente fica, a gente percebe, né, Fabiano? As pessoas se isolam num pequeno círculo e elas ficam ali na sua prática religiosa sem atentar para as dores e para os gritos da vida em sociedade. Então, o espírita, ele deve estar antenado. Ele precisa estar... As pessoas estão suicidando. A ansiedade está crescendo como nunca. A depressão, os distúrbios todos. Nós vamos assistir a isso imóveis? Não podemos. Então, nós temos que recolher os elementos da doutrina espírita e irmos à sociedade para apaziguar as dores de hoje. Por quê? As dores da sociedade de hoje não são as dores da sociedade de Eurípides Bassanufo. As necessidades da sociedade de hoje não são as necessidades da sociedade do tempo que Bezerra de Menezes estava encarnado. Por quê? Porque 2020 não é 1920. 2020 não é igual a 1860. A sociedade se transformou. Hoje as pessoas têm dores que são específicas do nosso tempo. Hoje nós temos questões e problemas que são específicos da nossa época. Então o espírita precisa arregaçar as mangas e ir para o meio da sociedade e ajudar nas dores, né? Porque é muito interessante, né, Fabiano? Imagine que um doente dê entrada no hospital com uma cólica renal e aí a pessoa que está responsável pela triagem diga assim: maravilha, você está com uma cólica renal? Eu vou te encaminhar para o oftalmologista. Não faz sentido. Então, o Espiritismo é o consolador prometido. Ele precisa ser um bálsamo nas dores de hoje. Nós precisamos ir lá estudar a doutrina, recolher os elementos para minorar as dores de hoje, a fim de que o Espiritismo seja atual, a fim de que ele atenda a sociedade hoje. E ele vai sempre atender, porque o que os Espíritos disseram? Que ele veio para ficar para sempre conosco. O ensino dos Espíritos, ele veio para ficar para sempre. Então, o que isso significa? Que ele sempre vai se adaptar às necessidades da sociedade. Daqui 300 anos, ele vai estar adaptado às necessidades daqui 300. Daqui 1000 anos, ele vai estar adaptado às necessidades. Por quê? Ele vai sempre atender às necessidades da sociedade daquele tempo. Ele veio para ficar para sempre.
Por isso que é excelente essa abordagem, porque quando a gente fala, e eu falei isso no início dessa nossa programação de hoje, que eu falei literalmente o seguinte, que o movimento espírita precisa mudar o seu mindset, Exatamente. o seu modelo mental. Isso não significa de forma nenhuma afastar daquilo que o codificador nos trouxe. Mas exercitar os ensinamentos do que o codificador nos deu para os dias atuais. Para os dias atuais. Você foi, assim, acho que essa comparação, essa analogia que você fez, o espiritismo na época de fulano, de Beltrano, de Ciclano, ele não prescindiu dos ensinamentos de Kardec, muito pelo contrário. Não. Fortaleceram. Por isso que nós temos que enxergar o espiritismo para o século XXI valendo-nos dos ensinamentos do que os espíritos nos trouxeram através do codificador. Exatamente. Tem até uma pergunta aqui, Fernando, olha que bacana. Uma pessoa está perguntando aqui. Tomando por base o tema abordado hoje, como podemos avaliar hoje o projeto de Jesus para o Brasil? Gente, o projeto de Jesus sempre foi um. Ele nunca mudou. O projeto dele é: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. O projeto de Jesus foi sempre atender às dores. Então, quais são as dores do Brasil hoje? Desigualdade social, preconceito racial, preconceito de orientação sexual, a desigualdade imensa. Esse é o projeto. Então, o projeto de Jesus hoje para o Brasil é o quê? Com os princípios da doutrina. Com a compreensão da doutrina. Mas o que a gente tem visto, Fabiano? As pessoas abandonam a doutrina e querem sair na violência resolvendo os problemas. Mas o Espiritismo ensina violência? Não. Não ensina. O que o Espiritismo ensina? Educação das almas. É isso que a doutrina espírita ensina. A renovação do ser humano. A renovação espiritual dos seres humanos. Porque o ser humano renovado espiritualmente, ele transforma o ambiente em que ele vive. Transforma. Alguém tem dúvida disso? Eu vou citar alguns. Gandhi, Desmond Tutu, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier, Eurípides. Está aí o nosso Divaldo com a Mansão do Caminho, lá no meio daquele bairro carente. O ser humano renovado espiritualmente, ele é um impacto na sociedade. Sem nenhuma violência. Me diz alguém que com violência fez mais do que Gandhi. Eu não conheço. Você conhece, Fabiano? Não, de forma nenhuma. Eu não conheço. Aí tem espírita aí achando que sendo agressivo no Facebook ele vai transformar. Ele vai contribuir para o Brasil. Brigando nas mídias sociais, ofendendo, agredindo, ele acha que está contribuindo. Então, usarmos o conteúdo luminoso da doutrina espírita do Evangelho e vivermos em sociedade. Tem até uma pergunta aqui. Basta fazer atividade de assistência social na casa espírita? Não basta. O espírita em sociedade significa você tem que ser um profissional. Você tem que ser um profissional diferente. Que fazer de especial? Você tem que ser um profissional diferenciado. Você tem que ser um marido, uma mãe diferenciado. Marido, uma esposa, um pai, uma mãe, um cidadão. Tem que dar uma contribuição, um algo a mais. Então, não é só a assistência social na casa espírita. Não é só isso. É uma coisa ampla. Muito ampla. Então, é importante. Por quê? O Emmanuel diz lá. Toda a terra
é o altar de Jesus. Ele não faz divisões. Não faz divisões. Haroldo, dentro dessa temática de espiritualidade, sociedade, participação do espírita, e principalmente isso, essa tarefa que não se esgota na casa espírita, isso. Eu queria pegar um gancho aqui do Despertar, do subtítulo do Despertar, do seu livro, que é Novos Desafios na Transição Planetária. E a pergunta que eu lhe remeto é o seguinte: qual é o maior desafio do espírita na transição planetária, vivendo nesse mundo de sociedade, nesse mundo de desigualdades? Fabiano, eu acho que o primeiro desafio, número um, o primeiro desafio é ele conservar a sua saúde mental. Esse é o primeiro desafio. Por quê? Porque transição planetária não é brincadeira. Se você der uma bobeada, você adoece. Você sucumbe. Você sucumbe. Por que sucumbe? Porque a transição planetária, tudo é muito acelerado. Tudo é muito desafiador. Olha essa pandemia. Tudo é muito desafiador. Eu vou usar uma brincadeira assim, né? Transição planetária é temperatura máxima. É temperatura máxima. Então, a primeira coisa que o espírita precisa trabalhar, conservar sua integridade psíquica. Conservar. Porque se ele não conservar sua integridade psíquica, acabou. A casa ruiu. A casa ruiu. Então, a oração, o cuidado com a sua intimidade, cultivar a esperança, a confiança, a serenidade. Ele precisa usar todos esses recursos para ele escorar, para ele garantir, para ele sustentar seu equilíbrio. Porque senão o que acontece? Ele é arrastado pela enxurrada. Se você bobear, você é arrastado. Arrastado. Então, o primeiro desafio é esse. Segundo desafio. Nós temos observado isso. As pessoas estão enlouquecendo. Literalmente. Eu não estou brincando. Fabiano, antes de ontem, aqui em Belo Horizonte, no bairro que eu morava, 2 vizinhos discutiram. 2 vizinhos na garagem. Um subiu no apartamento, trouxe uma faca, esfaqueou, matou o outro. Antes de ontem. Quando foi ontem, no mesmo bairro, 2 vizinhos discutiram e eram 2 mulheres, uma matou a outra, uma moça, personal trainer, nova, matou. Hoje eu fui trocar as lentes dos meus óculos, aí pus a máscara direitinho, entrei dentro do carro, saí com a Priscila, para sair um pouquinho, né? Um pouquinho dentro do carro, com máscara. A gente parou no sinal, aí nós vimos, teve uma fechada, um rapaz, um motoboy, e um senhor que parece que estava com a esposa dele, ou filha, eu acho que era filha. Esse senhor saiu do carro, uma fechada, Fabiano, deu uma encostadinha, uma esbarrada. Ele saiu pro carro e ele partiu para cima do rapaz. Então, o que está acontecendo? Isso estava dito lá no livro Obras Póstumas. Está dito lá na mensagem para Kardec, está lá. As marcas da transição planetária. Loucura e suicídio. Então as pessoas estão enlouquecendo. Quando você sair para a rua,
o segundo desafio, número 2, é: tome cuidado para que a violência não te sequestre. Se você der 30 segundos de bobeira, você está agredindo fisicamente alguém. Por que que é isso? A temperatura está máxima. Então, o que que eu vi? Esse senhor, ele partiu, ele começou a agredir, ele queria esmurrar, alguém teve que apartar. E assim, se você não tomar cuidado, você é levado numa situação que você não consegue sair dela. Não consegue. Você entra hoje no Facebook, você entra no Instagram, se você não ficar vigilante, daqui a pouco você está brigando, você está ofendendo, você está escrevendo, agredindo. As pessoas estão escrevendo coisas nas mídias sociais que elas não teriam coragem de dizer se elas estivessem frente a frente. Ou seja, barbárie. Barbárie. Então, o segundo desafio é: aprenda a lidar com a barbárie. Com a barbárie. E como é que a gente se prepara para isso? Não violência, pacificação, cuidadas, tomar cuidado. Tomar muito cuidado. Terceiro, você não é o salvador do mundo. Faça a sua parte. Quem governa o mundo é Deus. Cumpra seu dever, faça o que lhe diz respeito, faça a sua parte, mas não tenha essa ideia de que você é a solução. Porque a solução está no conjunto. É o que nós lemos aqui na Lei de Sociedade. Kardec é categórico. Nenhum homem possui todas as faculdades. Nenhum ser humano possui todas as faculdades. Então vamos parar disso. Acreditar em super-homem. É na união, é na ajuda mútua, é na troca que nós vamos conseguir transformar a sociedade e construir um mundo melhor na troca. Então eu tenho que dar as mãos para o Fabiano, Fabiano dá as mãos para mim, a gente dá a mão para a turma aqui, todos dando as mãos, cada um contribuindo com sua característica pessoal. É nesse conjunto. Então, duvide. Jesus dizia isso, viu, Fabiano? Lá no sermão profético, ele dizia assim: naqueles dias, muitos dirão, o Cristo está aqui, o Cristo está acolá. Não acredite. Não acredite. Não acredite que um indivíduo vai regenerar a Terra. Cuidado com isso. A regeneração é cada um colocando um tijolinho. Cada um colocando um tijolinho. Agora eu vou dizer uma coisa. 8 bilhões de tijolinho é muita coisa. Sem dúvida. É interessante duas abordagens, a gente já está aqui, que você faz. Primeiro é com relação ao momento. Nós aqui no Espírito Santo, Haroldo, através da Federação Espírita, nós começamos um serviço de atendimento fraterno online desde 10 de maio. Então você tem um número único que você liga, 3300-5000. Nós temos atendente de plantão de 8 às 22, todos os dias da semana. Pessoas que têm experiência de 2 anos ou mais de atendimento na casa espírita, atendimento presencial. E a gente tem sido procurado por pessoas do Espírito Santo, do Brasil e de fora do Brasil, ligando nesse momento de pandemia. E o que se observa
que a grande maioria daqueles que buscam atendimento fraterno o fazem motivado por problemas de relacionamento interpessoal, por ansiedade, por depressão e por ideação suicida. Características claras dessas distonias mentais que estão assolando a população nesse momento. Exato. Aqueles que já tinham esse tipo de patologias agravaram e muitos daqueles que não tinham começaram. Então, essa é uma primeira observação que eu gostaria de caminhar nessa sua fala. E a última, não menos importante, e aí já dando mais um spoiler do despertar, é quando você fala da violência, e ali você diz, violência resolve rápido a maioria dos problemas. Resolve rápido, mal e por pouco tempo. Exatamente. Faça esse comentário final que tem tudo a ver com isso que você acabou de falar dessas duas mortes. Eu vou aproveitar o caso de hoje. Um senhor, ele estava no banco de passageiros. Quem estava dirigindo, eu acredito que a filha dele. Aí teve esse problema lá com o motoqueiro, que é o motoqueiro, a gente sabe, quando tá trabalhando, tá naquela loucura, eles cortam mesmo, fazem algumas coisas que às vezes não são certas, ok. Passou ali, esbarrou, parou os carros. Ela já desceu filmando. Olha isso. E aí ele desceu, começou a colocar o dedo no rosto do rapaz, o rapaz já tirou o capacete, eu falei, pronto, vai resolver rápido. Vai resolver rápido. Não é? Por quê? Vai acabar a discussão ali? Vai acabar. Por quê? Um vai agredir o outro, um deles vai cair desmaiado no chão. Então, aquela discussão vai resolver rapidinho, e os três vão para a delegacia. E aí é dor de cabeça para mais 5 anos, né? Porque aí é processo criminal, a vida da pessoa vai girar em torno de 10 segundos de imprudência. 10 segundos de imprudência. Então, é assim que a violência resolve as coisas. É assim que a violência resolve. Agora, vamos imaginar o caso. Nós tivemos um outro caso também, né, Fabiano? As moças estavam comemorando uma coisa, o vizinho entrou no apartamento delas, porque o som estava alto, bateu em todas elas. Agora, vamos avaliar isso. Ele resolveu? Resolveu, porque o som baixou, né? Baixou o som. Só que agora é um processo criminal para cada vítima, né? Mais processo de dano moral, ou seja, esse indivíduo comprometeu o resto da encarnação dele. Vai ter esse problema aí. Vai ter esse problema. Então, resolveu? Não resolveu. Então, a violência, ela dá uma aparência de que ela resolve as coisas, só que ela não resolve nada. Ela não resolve nada. Agora, que dirá desses dois vizinhos que mataram o outro? Quer dizer, a pessoa comprometeu não somente essa encarnação, quanto a próxima. Comprometeu o restante dessa encarnação e a próxima. Isso é solução? Isso é resolver? Isso não é resolver. Então, a gente tem que perder esse glamour da violência. Porque a violência ainda tem um glamour, sabe, Fabiano? A gente acredita que gritando, dando um soco na mesa, a gente acredita que isso vai resolver. Então, é uma solução temporária. É claro, né, que todos nós temos as tentações, às vezes a gente não se controla. Eu não estou aqui julgando, nem tenho autoridade, eu nem tenho moral para julgar ninguém. Muito pelo contrário. Toda hora eu tenho que ficar me vigiando aqui, porque senão eu volto à minha animalidade, né? Não é um julgamento. Mas nós precisamos buscar uma solução, que é a solução da paz. Do pacífico e do pacificador. O que é o pacífico? O pacífico é aquele que evita criar problema para os outros. E o pacificador é aquele que, diante do conflito, ele joga água, ele não joga gasolina. Esse é o pacificador. Se tem fogo, ele joga água. Tem conflito, ele vai lá para pacificar.
para resolver de uma maneira. É mais lento? É mais lento. É mais difícil? É mais difícil. Mas é mais eficaz. Verdadeiramente eficaz. Então muito bom. Haroldo, chegamos. Infelizmente, o tempo, ele é... A gente é escravo do tempo, infelizmente, né? Ficaríamos aqui horas e horas conversando e debatendo sobre isso. Eu gostaria que você fizesse suas considerações finais para que eu possa trazer algumas informações adicionais. Então, por favor. Fabiano, só queria fechar uma ideia que não deu para abordar aqui, que algumas pessoas estão perguntando, mas o espírita deve participar da política, o espírita deve ser... Gente, o espírita, ele é um espírito. É bom a gente lembrar isso. O espírita é um espírito. E como um espírito imortal, ele traz habilidades, talentos e compromissos kármicos. Então, se você nasceu e tem compromissos kármicos nessa área, você vai ser levado para ela. Você não vai ser isentado. Se você, em outras vidas, se comprometeu na área da política, você vai ser encaminhado para a área da política. Você tem que resgatar. Se você tem comprometimento na área da economia, você vai ser encaminhado para essa área. Se você tem comprometimento... Então, não é porque você é espírita que você está isento da vida social. Não é porque você é espírita que você está isento dos seus compromissos espirituais. Então, aí cabe a cada um identificar quais são seus compromissos, quais são suas responsabilidades e exercitar esses compromissos com a máxima responsabilidade e usando todas as pérolas de luz da doutrina espírita. É isso. Cada um vai identificar quais são seus compromissos. Tem pessoas que nascem e têm um compromisso de ter X filhos. Tem outros que nascem e têm um compromisso com tal área. Cada espírito renasce na Terra com os seus compromissos. E cada um deve atendê-los com dignidade. E usar a doutrina espírita, o que ele aprendeu com a doutrina espírita, para ele aprimorar a sua vida. Para ele transformar a sua vida num testemunho de luz. Não importa onde ele esteja. Então eu digo isso com muita tranquilidade. Eu estou completando já 30 anos de tribunal. Eu fui colocado no tribunal por compromisso espiritual. Por compromisso. Não tenho a menor dúvida disso. A menor dúvida. Eu já tive centenas de demonstrações da espiritualidade dos meus compromissos nessa área. E o que a gente faz? Quem tem compromisso na área tem que assumir o compromisso. Olha. Vai fugir do compromisso? Não é? E quem está de fora não pode ficar julgando o compromisso dos outros, impedindo os outros de cumprir seus compromissos. Olha. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que dar apoio para aquela pessoa que tem um compromisso nessa ou naquela área. Nessa ou naquela área. Então, vamos ampliar. Nós somos espíritas, mas temos que entender. Antes de ser espíritas, nós somos espíritos imortais. E espírito nenhum foge da justiça divina. Espírito nenhum. Fabiano, é isso, meu querido. Haroldo, mais uma vez, muito obrigado por atender esse nosso convite nesse dia especial para nós espíritas aqui do Estado do Espírito Santo. A todos aqueles que compartilharam conosco esses momentos irmanados num só pensamento, chegamos a 2.000 pessoas pelos todos os canais. Isso é extremamente importante
E dia 18 de setembro, aqueles que se inscreverem, teremos mais Haroldo Dutra falando aqui do Despertar, nossos desafios na transição planetária, na abertura da 13ª Jornada Médico Espírita, promovida pela Associação Médico Espírita do Estado do Espírito Santo, com o apoio total e integral da Federação. Aqueles que se interessarem, procurem o site da Federação e da Associação Médica Espírita para fazer as suas inscrições, que embora seja no formato virtual, as inscrições elas são limitadas. Então, 18, 19 e 20 de setembro. Mais uma vez, muito obrigado. E esse dia importante para todos nós. E não poderíamos desfazer outra coisa senão elevar uma prece de agradecimento nesse instante. Queria agradecer ao Felipe e à Michele Salles, que estão aí nos bastidores, gerenciando essas nossas ansiedades de transmissão, porque apesar da gente estar nela quase todo dia, ela gera um estresse emocional, né, Haroldo? Porque vai dar certo, vai cair, o link fica, não é verdade? Obrigado, Felipe, obrigado, Michele, por estar aí conosco nos bastidores, gerenciando esse... E o pessoal todo da Federação que contribuiu para o sucesso desse nosso encontro de hoje. Querido Jesus, aqui nos encontramos mais uma vez, unidos em pensamento, nesse novo modelo virtual de confraternização. Isso serve para despertar em nós modelos inovativos, de não deixarmos de nos reunir. Que as vibrações que nesse instante sentimos de paz e de equilíbrio possam abraçar a todos aqueles que se encontram nesse orbe e no entorno dele. Que esse dia seja um farol a iluminar todos os caminhos que necessitam de um guia seguro e que encontrem em vós este guia. Muito obrigado pela oportunidade reencarnatória. Fortaleça os trabalhos desta federativa, através de cada casa espírita implantada nesse estado. E que possamos juntos, numa única voz, contribuirmos para a união e a unificação e o engrandecimento, não nos afastando dos ensinamentos trazidos pelo codificador. Despeça-nos na sua paz, agora e sempre. Grande abraço. Muito obrigado. Um abraço. Prazer estar contigo. Para todos da Federação Espírita do Espírito Santo, todos os colaboradores, especialmente a Michele e Felipe, que estão nos bastidores aí da comunicação. Um abraço a todos os irmãos aí do Espírito Santo, irmãos queridos. Um abraço grande, Haroldo. Muito obrigado.